Olá, eu sou Xiomara, fonoaudióloga e psicopedagoga da Casa Crescer, e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre estimulação infantil na primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Então, primeiramente, o que é linguagem? Linguagem é uma estruturação dos conceitos que nós temos a partir das nossas vivências. Então, desde que a gente nasce, a gente já está exposta a vários estímulos que vão auxiliar na formação desses conceitos, porque vai ter contato com o ambiente, com a vivência do dia a dia. Então, para se desenvolver a linguagem, a gente precisa de 3 fatores fundamentais. Primeiramente, fatores ambientais, fatores genéticos e o vínculo afetivo, o contato que a pessoa tem com aquele ser, além do objeto de conhecimento que ela vai estar se apropriando daqueles conceitos. Então a gente tem que pensar, quando a gente fala de estimulação, que a gente tem que pensar nos nossos sentidos: tato, visão, paladar, a propriocepção. O que seria a propriocepção? É o que possibilita eu saber que eu estou sentada sem precisar olhar, possibilita estar sentindo sem precisar saber que está me tocando, porque eu tenho essa propriocepção, que alguém está tocando em mim, não preciso olhar, eu tenho a sensação. Isso é uma propriocepção que faz parte dos nossos sentidos. Então a gente tem que pensar, quando falamos de estimulação, que a gente tem que trabalhar todos os sentidos como um todo, fazer uma integração sensorial. Então vamos pensar na linguagem, como ela começa a se desenvolver. Primeiramente, a criança começa a se comunicar através do choro. No primeiro mês, o choro não tem significado muito, mas a partir do segundo, terceiro mês, esse choro já começa a ficar diferenciado. O que seria isso? O cuidador vai estar já sabendo se aquele choro é de dor, de fome, de mal-estar. E aí vai haver uma troca de informações, porque a pessoa vai entender o que aquele bebê está querendo. E aí a gente tem a primeira relação de comunicação, porque houve uma compreensão do que aquele bebê estava querendo. Então, se ele chora e vê que é choro de fome, ele vai dar comida. E essa criança já vai internalizar que quando ele faz aquele choro, ele é saciado. Se ele chora, que ele tá com mal-estar, que ele tá de cocô ou xixi, a mamãe vai lá, o cuidador vai lá e troca. Então ele já sabe como posicionar. Então aí já começa a se estabelecer a troca. A comunicação já vai se dando por aí. Depois, com o tempo, o bebezinho começa a brincar com os sons da fala. Ele fica brincando, ele percebe que ele faz um som, ele fica... Aí vem um balbucio, que ele já fez pá, e depois ele começa a imitar o que os pais estão falando. Ele acaba fazendo o final da palavra. É muito comum a mãe falar, acabou, e a criança fala, bo, para depois ele ir estruturando a sua fala. E a gente espera que mais ou menos com 5 anos e meio, a criança já esteja falando todos os sons do português. Então vamos lá ver que também existem, como eu falei, outros sentidos que a gente precisa estar estimulando para que essa fala aconteça, para que essa estimulação, a formação dos conceitos sejam elaborados. Então, quando você está dando um banho na criança, é um canal super interessante de se aproveitar, porque o corpo é uma fonte de experiências, de estímulos. Então, quando você está dando banho e passando uma bucha mais grossinha, né? Aquelas que tem dupla face com a esponjinha, você está trabalhando a percepção, a sensação daquela textura, que é diferente daquela outra macia. E com isso, você vai passando informações para essa criança estruturar o seu esquema corporal. Outro item que é importante a gente trabalhar, que normalmente a gente tende a puxar mais sardinha para os canais visual e auditivo, mas a parte gustativa, a parte do olfato é muito interessante a gente estar trabalhando. Então, o olfato, a gente pode estar mostrando para a criança um cheiro de vinagre, desinfetante, perfume, estimular esses canais que normalmente a gente não estimula. Brincar, ó, o cheiro de chulé, é cheiro bom ou ruim? Então mostrar para ele o que é bom, o que ele acha que é bom, o que é ruim. De paladar, a mesma coisa. Tem criança que gosta mais de doce, mais de salgado. Então a gente tem que estar dando oportunidades para ela experimentar e aí ver qual que é mais palatável para ela. Isso é muito importante. E uma outra atividade que a gente pode fazer, que eu gosto muito de fazer com as crianças, é cozinhar legumes, batata ou beterraba. E aí você cozinha, corta e você vai fazer formatos de formas geométricas. Quadrado, triângulo e círculo. Tudo de 2, tá? Não precisa falar para os menores, não precisa falar que é quadrado, é mostrar a forma.
tá? Então tem 2 quadrados, 2 triângulos e 2 círculos. E aí ela vai estar olhando, você colocar lá na mesa, então quadrado, triângulo e o círculo. Tem a outra sequência. Você tapa uma sequência, você vai pegar uma delas e vai colocar na boca da criança, tá? Então você pegou o triângulo e colocou lá, ela tá com o olho fechado, você venda ela e coloca na boca dela. E ela tem que sentir e depois olhar qual que é que ela acha que tá dentro da boquinha dela. Se é o quadrado, o triângulo ou o círculo. Aí você pode fazer outras formas e eles acham barato, né? Porque a sensação de ver o formato dentro da boca e identificar no visual. Essa atividade é muito interessante e você está trabalhando a parte proprioceptiva da gustação, né? Da sensação na sua boca. Como que é aquela sensação daquele formato na sua boca? Então é um outro canal que a gente pode estar estimulando. Em termos de linguagem, a gente pode estar brincando também juntamente com a parte auditiva com os animais. As crianças gostam muito de animais. Tem um aplicativo, se não me engano, chama Animal Sounds, que eles têm os sonzinhos para você identificar dos bichinhos. Isso você pode trabalhar de várias formas com sua criança. Você pode estar fazendo ela só identificar, escuta o som, qual é o bicho, qual que é o animal. Você pode colocar e depois colocar 2. Qual que eu toquei? O cachorro e o gato? Então, qual foi? Cachorro e gato. Depois, com os maiores, você pode estar colocando a sequência, você fala assim para ele, qual que eu toquei? Esse. Agora fala da forma contrária do que eu falei, do que você ouviu, para você ver que você está trabalhando memória, você está trabalhando sequência auditiva dessas crianças. Então, você está dando recursos para que ele utilize essas informações numa outra situação. É importante a gente ter a noção que o ato motor precede o ato mental, como diria Valon. O que eu quero dizer com isso? A gente vivencia no motor, pegar, sentir, né? Aquela parte de andar. Por que a gente tem a hierarquia de primeiro levantar a cabeça, sentar, engatinhar e depois andar? Tem uma hierarquia, uma maturação neurológica para você conseguir atingir a postura bípede, de ficar em pé. E essa parte motora que a gente vivencia nesse desenvolvimento dessa hierarquia, de levantar a cabeça do bebê, depois sentar, arrastar, engatinhar e andar, é fundamental, porque a gente tem que vivenciar no motor para depois ir para o mental, para a parte da cognição. Então, esse aspecto motor a criança tem que vivenciar muito, porque ali vai ser a base para os outros sistemas se desenvolverem. Voltando agora um pouquinho que eu tinha falado do desenvolvimento infantil, da parte da fala, do choro, uma parte muito importante é a parte da audição. Então a gente tem que estar atenta com como que está a audição dessa criança. Então por isso que é legal nas maternidades realmente fazer o teste da orelhinha para a gente já saber que aquele bebê saiu ouvindo bem. Então, na audição, a gente também percebe no desenvolvimento da audição que tem etapas. Então, todo o sistema auditivo, visual, tátil vai ter suas etapas. E no auditivo, a gente vai estar percebendo que a criança, no primeiro momento, só vai estar escutando o que está na parte horizontal dela. Então, quando a neném, ela só vai estar procurando com os olhos aonde está o som. Quando ela tiver uns 3 meses, mais ou menos, ela já vai virar a cabeça para procurar onde está o som. Aos 7 meses, ela vai olhar indiretamente para baixo. O que é isso? Ela vira para o lado para depois olhar para onde está acontecendo o som. E com 2 anos, ela consegue olhar para todos os lados. Então, esse período é muito interessante. A gente também vê muitos brinquedos com sons para as crianças. E aí a gente pode aproveitar o som e a cor, porque também a gente tem o desenvolvimento o visual. Então, o visual, o bebê quando nasce, ele só vê contraste, ele não vê as cores direito. Depois, com uns 3, 4 meses, ele começa a ver uma cor ou outra. E só com 3 anos é que a gente vai ter a percepção visual como um todo. Então, para estar estimulando essas crianças, a gente pode estar usando brinquedos mais coloridos que fazem som. Então a mamãe pode pegar o chocalho e brincar com um chocalho, fazendo movimentos mais fortes, mais fracos. Nessa brincadeira ela pode fazer nuances de voz.
fazer uma voz mais fina, uma voz mais grossa. Tudo isso está estimulando o aspecto auditivo e fazendo com que essa criança possa formar conceitos do fino, do grosso, já vai elaborando isso para lá no futuro ela ter condições de ter um desenvolvimento mais equilibrado. Então a gente já vai estimulando todos os canais para a gente possa ter esse desenvolvimento. Temos que pensar que o aspecto afetivo é fundamental. E todas as sensações diferentes que a gente pode propiciar para essa criança é importante. Então vamos lá para as dicas, que é a parte que vocês gostam, né? Como eu falei, já comecei dando a dica do chocalho, dos brinquedos coloridos. Outra coisa que pode ser feita com o bebê, que é muito, muito legal, são aqueles plásticos bolha. Você pegar um pedaço bem legal de plástico bolha e colocar a criança que está engatinhando para engatinhar em cima daquele plástico bolha. A sensação que ele vai ter é totalmente diferente das outras que ele já teve. Então é legal aquele plástico bolha para isso. É legal quando está em 2 aninhos já para eles apertarem, né? A sensação do apertar, que a gente até gosta de ficar brincando com aquele plástico bolha. Quando for maior, mais ou menos com uns 4, 5 anos, pode brincar de carimbo com plástico bolha. Como é que faz isso? Pega aquele rolo de macarrão, passa em volta o plástico bolha, amarra as laterais com durex, pega a tinta, passa a tinta e passa o rolo de macarrão. Fica cada desenho legal na folha de sulfite, no papel cartão. As crianças gostam muito disso. Falando em tinta, tinta também é muito boa para os pequenos, porque a sensação é diferente de estar passando a mão, de fazer os carimbos com a própria mão, pôr no pé da criança e brincar de carimbo com as crianças. Isso tudo você vai estar estimulando vários canais proprioceptivos e que vão estar auxiliando no desenvolvimento dessa criança. Outra atividade que a gente pode estar fazendo, trabalhando com o aspecto tátil novamente, é a questão da caixa de texturas. Você pode pegar uma caixa, colocar uma bolinha lisa, uma bolinha crespa, daquelas que faz massagem, sabe? Então você pode colocar aquela bolinha crespa, você pode colocar lixa, você pode colocar algodão, você pode colocar tecidos, pedaços de tecidos com várias texturas e deixar aquela caixa para você estar brincando, para ele estar sentindo aquela textura quando ele é menor. Quando ele for maior, tipo uns 4, 5, 6 anos, você pode fazer uma outra caixa. Essa outra caixa, você vai estar fazendo furo nas laterais para poder caber a mão da criança. Essa caixa tem que estar com a tampa bem legalzinha, tá? Ela tem que ter um espaço para colocar a mão, porque ali dentro você vai fazer parzinhos, não precisa ser muito grande. Então faz um pedacinho assim de lixa, uma outra lixa, tudo de parzinho. Você pode fazer de novo com algodão, você pode fazer com diferentes tecidos, até a própria plástico bolha, você pode cortar pedacinho pequeno e coloca na caixa. E a criança tem que colocar a mão e sentir todos os objetos que estão ali. Então ela só pode tirar a mão quando ela encontrar os objetos iguais. Então ali você também está trabalhando com categoria indiretamente. Então vocês muitas vezes fazem várias atividades com as crianças que vocês não têm noção que vocês estão ativando o vocabulário dessa criança, vocês também estão estimulando. Outro tipo de atividade que a gente pode fazer, que também as crianças adoram, é confecção de material, né, de vários brinquedos. Então, como eu falei que o aspecto auditivo é muito importante para o desenvolvimento da linguagem, a gente pode estar fazendo uma bandinha com eles, confeccionar uma bandinha. Então, no primeiro momento, você brincou com o chocalho quando ele era bebezinho. Nesse momento, você vai confeccionar com ele o chocalho. Então, pega Danone, iogurte, aqueles potinhos e faz chocalhos com sons diferentes. Pode colocar milho, pode colocar arroz, pode colocar feijão. E aí você vai ter vários tipos de chocalho. Pode fazer um tambor com as latas de leite, né? E aí você pode trabalhar uma coisa legal de percepção, discriminação, que é o quê? O forte no tambor, o fraco, o alto, o baixo. Então tem vários tipos de brincadeiras que você está distraindo, descontraindo e que você está auxiliando ao desenvolvimento dessa criança. Nós também temos outros tipos de atividade para trabalhar a parte tátil novamente, que é o que? A massinha, a confecção de massinha. No Google tem vários tipos de receita lá da massinha que é interessante. E o confeccionar, a pessoa tá junto, por isso eu tô falando novamente,
o vínculo é super importante. Então a gente tem que pensar que numa aprendizagem tem que ter o vínculo, o interesse, a motivação, né? E a repetição. Isso são fundamentais para qualquer tipo de aprendizagem. Então é importante que o cuidador, quem está ali interagindo com a criança, ela tenha essa disponibilidade, que ela também curta isso. Então o fazer a massinha é muito legal, o brincar com a geleca, a argila, que não é toda a criança que conhece como que é a argila, como que tem que colocar de água, como seca. Todas essas texturas vão estar dando informações, vão estar estimulando esse cérebro para ela ver, olha, é assim com esse material, com outro material foi de outro jeito. E com isso eu vou estar dando suporte para quando ele estiver mais para frente, numa parte de escola, ele tá mais preparado, até na parte de coordenação motora, porque ele vivenciou tudo isso. Então a letra vai ser melhor, né? Ele vai ter uma atenção maior, ele vai ter mais coisas até para contar na escola pelas vivências que ele já teve, tá certo? Eu espero que eu tenha colaborado com vocês. Até mais!